Saudações, leitores! Aqui é a Mila do De Livro em Livro. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim dar continuidade ao nosso projeto Lendo Saramago em ordem cronológica com o livro Claraboia. Sei que eu tô muito atrasada com as reviews e os bate-papos desse projeto. Esse livro aqui, Claraboia, era a nossa leitura de setembro, somente agora que eu vim conseguir postar o vídeo. Eu não poderia deixar de vir comentar sobre esse livro, justamente porque ele faz parte do projeto Lendo Saramago em ordem cronológica, embora eu esteja aí atrasada com as resenhas, com os bate-papos e as discussões desse projeto. Mas se tudo correr bem, né, vamos ver se a gente consegue colocar em dias. Mas antes da gente começar a falar sobre Claraboia, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito ou inscrita, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Maratona os vídeos anteriores, tem muita coisa legal que já aconteceu por aqui. Curte, comenta e compartilha esse vídeo para quem vocês acham que pode se interessar. Vamos fazer a família do De Livro em Livro crescer, eu conto muito com a ajuda de vocês para isso, tá, gente? Tô usando os dedos para que o De Livro em Livro se torne mais conhecido aqui no Booktuber. Também me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, mas eu também tô no Facebook, então acompanhe por lá também, que eu sempre tô postando as coisas tanto numa rede quanto na outra. Se eu não posto numa, eu tô postando na outra. Então é muito legal porque, por exemplo, eu fiquei alguns dias sem postar vídeos aqui no YouTube, mas eu comentei no Twitter, então pra quem me acompanha por lá tava sabendo. Eu não deixei de postar conteúdo no Instagram, então também dava pra vocês terem um feedback também do que tava acontecendo. Então é isso, gente, é importante que além do YouTube, vocês me acompanhem nas outras redes sociais. Outro recadinho muito importante aqui pra mim, pra continuarmos produzindo conteúdo e investir no canal, é que se você for comprar alguma coisa na Amazon ou em outras lojas online, lembra de mim. Aqui no box de descrição do vídeo estão os links, né, de associado aqui do De Livro em Livro. Você compra utilizando esse link, eu ganho uma pequena comissão dessas lojas e isso ajuda muito a manter o canal, a me motivar também a continuar vindo produzir conteúdo para vocês. Então, gente, por favor, utilizem o meu link, eu agradeço muitíssimo a quem já utiliza e para quem vai utilizar. Simbora conversar sobre Claraboia. Claraboia, ele é um romance publicado póstumamente em 2011, ou seja, está com 10 anos aí que esse livro veio ao mundo, né? Mas é interessante a gente observar algumas coisinhas a respeito desse volume, principalmente levando em consideração que o projeto é ler José Saramago em ordem cronológica de publicação, e esse livro basicamente seria um dos últimos livros que a gente leria aqui no projeto. Porém, no vídeo anterior desse projeto eu já expliquei por que a gente passou esse livro pra frente, mas vale a pena ressaltar mais uma vez aqui, apesar desse livro ter sido publicado em 2011, após a morte de José Saramago, esse livro na realidade ele foi escrito ali no começo dos anos 50, porque em 1953 Claraboia ele foi submetido ali para uma editora para publicação, mas a editora para a qual José Saramago enviou esse volume não deu nenhuma resposta ao escritor e também esse manuscrito ficou perdido aí por vários e vários anos. Somente quando o escritor ficou notoriedade, o livro veio à tona e a editora queria publicar, porém José Saramago rejeitou essa oferta e ficou aí para que os filhos de José Saramago pudessem decidir se iriam publicar o livro Claraboia ou não após a morte do escritor, né? Como a gente viu, a decisão foi positiva, então a gente pode até dizer que essa publicação já era mesmo assim quase que esperada. Agora vem aí o questionamento: por que será que José Saramago, né, recusou depois a publicação de Claraboia? Será que é porque ele considerou o livro muito aquém do que ele já estava escrevendo? Será que é porque ele ficou ressentido com a editora por ter, né, guardado o manuscrito por tanto tempo e ele já ter dado ali como perdido esse volume? Não sabemos, né? Eu não sei. Se vocês souberem, me contem aqui na descrição do vídeo. Muita gente às vezes sabe, inclusive no vídeo anterior teve uma pessoa que me falou o motivo de Terra do Pecado não ter sido publicado no Brasil. Eu gostei muito dessa informação que eu não sabia. Se vocês souberem também o motivo de José Saramago não ter aceitado a publicação e ter deixado aí
aí a ser publicado postumamente. Contem aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Outro ponto interessante, antes da gente se debruçar sobre o que a gente vai encontrar aqui dentro do livro, a gente ressaltar que como Claraboia foi escrito ali no início dos anos 50, 1953, nessa época os livros e a literatura estava arraigada de influências neorrealistas. Isso significa o quê? O neorrealismo é uma escola literária que frisava, tensionava, os artistas ali neorrealistas tensionavam escrever e expressar a realidade ali dominante da sociedade. Já era uma realidade política, social, cultural, econômica, enfim, deixava tudo isso às vistas. Era uma forma de criticar e mostrar como era a realidade da época. Já em Terra do Pecado, ou A Viúva, como José Saramago costumava mencionar, a gente viu que o livro ele já era com influências naturalistas, já que a gente pega um livro já neorrealista, Então são duas correntes literárias aí bem diferentes, mas que tem algumas coisas assim que convergem, Vou ver se eu coloco aqui na tela para vocês verem algumas das características da escola neorrealista, para vocês entenderem um pouquinho sobre o que a gente vai encontrar em Claraboia, algumas temáticas bem vigentes, bem neorrealistas mesmo, realismo econômico, social, político, temáticas assim do proletariado mesmo, não são pessoas ricas, enfim. A gente também tem um livro que ele é muito objetivo, que é uma característica dessa escola literária. A gente também tem nesse livro, nessa escola, uma linguagem bem coloquial, bem regional mesmo. De certa forma, uma vulgarização dos personagens. E é aqui que a gente vai entrar um pouquinho mais sobre o que a gente encontra em Claraboia. É importante utilizar esse título, Claraboia. O que isso significa? Claraboia nada mais é do que uma coberta de vidro, uma coberta de telhas transparentes ou que possa entrar uma iluminação para dentro do prédio, E esse título é bem interessante para esse romance, porque aqui José Saramago ele colocou a gente dentro de um prédio onde tem vários apartamentos e nesses apartamentos vivem diversas famílias, pessoas solteiras, pessoas casadas e com filhos, pessoas viúvas, pessoas com seus maridos. Enfim, a gente tem essa visualização de tudo o que se passa dentro desse prédio através talvez dessa fresta ali, sabe? Então, esse título já em si é tipo uma metáfora ali, dizer que a gente está espiando a vida dos moradores daquele prédio. Então, a gente fica ali sendo observadores do que está acontecendo ali, os diversos eixos que temos aqui dentro da história. A gente vai percebendo no decorrer dessa história que o livro ele vai trazer personagens que vão sofrendo um lento processo de consciência social. Eles vão tomando essa consciência social, eles vão percebendo ali no seu entorno o que está acontecendo, o que antes não era visto e agora é visto com mais clareza, com outros olhos até mais maliciosos, personagens que vão descobrindo alguns direitos, algumas divergências da sociedade, o que a sociedade em si prega não é aquilo que realmente acontece, o que é de direito realmente é só teoria, não é prática. A gente vai vendo aqui dentro desse livro essa tomada de consciência, essa tomada de pensamentos e de criticidade de cada um dos personagens. Como eu já até mencionei, Claraboia ele vai nos apresentar logo no primeiro capítulo, nos prédios onde vivem 6 famílias. A gente vai observar por essa Claraboia, por uma frestinha ali, o que se passa dentro dessas 6 famílias que moram nesse prédio. A gente vai acompanhando ali as histórias que acontecem dentro dos apartamentos, as conversas, as histórias pessoais dos personagens, os pensamentos deles, as fofocas que acontecem ali dentro do prédio, porque todo mundo da vida dos outros ali dentro do prédio. Então a gente vai acompanhando tudo isso. Mas quem são essas 6 famílias que vivem nesse prédio? Uma dessas famílias a gente tem Silvestre, que mora com a sua esposa, e ele tá ali em busca de uma pessoa para alugar um quarto na sua casa, justamente porque as coisas estão muito altas e ele é só um sapateiro, a mulher dele só cuida da casa, então as coisas estão tudo subindo de preço. Eles querem alugar um quartinho ali dentro da casa deles, para que alguém, possa ajudar ali com as despesas da casa, justamente pagando esse aluguel. Parece que essa era uma prática, como a gente vai ver
vendo aqui, que era uma prática recorrente, que acontecia muito na época que esse livro foi escrito, esse tipo de coisas. Casas de famílias que alugavam quartinho ali para pessoas solteiras e que precisavam morar na cidade, não tinham como pagar um aluguel de um apartamento inteiro, né? Em outro apartamento a gente tem a Justina e seu marido. A Justina, ela vive às voltas de um luto permanente após a morte de sua filha, também vivendo em constante tristeza por conta das diversas e múltiplas traições de seu marido. Ela é uma mulher extremamente frustrada, mas que não consegue se libertar desse relacionamento. Ela vive ali num abatimento tão grande que é sufocante acompanhar essa parte da história. Em outro apartamento a gente tem ali a Isaura, que ela é uma jovem romântica que vive lendo livros de romance. Certamente sua mãe não aceitaria que ela lesse se soubesse do que trata esses livros, né? E ela vive ali nesse romantismo, ela vive com sua mãe e sua tia e sua irmã. Sua mãe, sua irmã, sua tia, se eu não me engano, é a avó. Ai, gente, esqueci. Mas enfim, ela vive ali com mais outras 3 mulheres, né? Tenta ali viver de uma forma que mantenha o sustento da família, trabalhando todas as 3, tentando sustentar ali o apartamento, pagar o apartamento, comprar comida, enfim. Em outro apartamento, a gente vai ter a Carmen, que ela vive às voltas com uma doença do seu filho, porque ele é uma criança muito delicada, muito frágil, e tem um relacionamento extremamente destrutivo com o seu marido também, onde às vistas das pessoas parece ser um relacionamento normal, comum, corriqueiro, mas dentro de casa a realidade é muito, muito outra. Também temos ali a Lídia, que mora em um apartamento sozinha. Esse apartamento ele é mantido pelo seu amante, né? Ela vive uma vida assim de algumas regalias, porque o amante mantém ela, paga as contas, dá dinheiro para ela, enfim. E ela é vista ali por todas as outras pessoas do prédio com maus olhos, justamente por ela ter essa vida desvairada, né? Ela ser essa mulher que é amante, né? Essa mulher que não é esposa, que não está namorando, mas que é amante de um homem, né? E todo mundo fala dela e ao mesmo tempo, por ela ser muito bonita, ela acaba habitando devaneios de muitos dos outros homens que moram ali no prédio, inclusive os casados, né? Sem contar que por último a gente tem uma família, um pai, uma mãe e a Maria Cláudia que mora ali no prédio, né? Que é a filha desse casal, que vai ser ali a futura rival da Lídia. E essa Maria Clara, gente, ela foi criada de uma forma tradicional. Ela também ajuda em casa, no trabalho, mas ela é um pouco preguiçosa. O pai sempre tá ali passando a mão na cabeça. Ai, gente, é um caos. E ao mesmo tempo, ela é motivo realmente de uma grande apreensão por parte dos pais. Por ela ser bonita, por ela... Ninguém sabe exatamente se ela namora, se ela não namora, o que acontece, ela é muito fechada com os pais. E também por conta dessa preguiça dela de trabalhar, de estudar, enfim. Então ela vive ali uma vida bem complexa e que causa uma certa preocupação nos pais dela. Depois desse primeiro capítulo, que eu fiz aqui um resumo muito geralzão, né? A gente vai ter capítulos destinados a descrever a vida de cada um desses 6 eixos familiares. E é interessante frisar que durante toda essa história a gente não sai do prédio, a gente acompanha toda a história dentro do prédio. Como eu disse, cada capítulo vai contar o que está se passando dentro de um dos apartamentos. E aí geralmente a gente sabe de algumas coisas que aconteceram fora do prédio por conta das conversas dos personagens entre si. E aí aqui a gente entra num detalhe interessante, que é a questão do narrador. Aqui o narrador, ele é observador. E aí ele vai mesclar dentro do livro discursos diretos e discursos indiretos. Então a gente tem muitos diálogos, coisas que não é muito comum, diálogos assim com travessão, coisas que não são muito comuns nos outros livros de José Saramago, já que ele escrevia em grandes blocos de texto, que é o estilo saramaguiano. Aqui não, a gente ainda continua com uma escrita bem convencional e a gente vai acompanhando essas conversas, esses diálogos, e por conta desse narrador, observador, a gente sabe de tudo o que está acontecendo. Não há nada escondido assim do leitor. A gente sabe justamente que há uma mulher amargurada, que há uma jovem
romântica, há marido infiel, há discursos filosóficos também ali em questão do sapateiro, que ele é muito, muito maduro, muito observador também. Então a gente tem tudo isso dentro desses discursos e a gente acaba realmente olhando para dentro desse prédio com outros olhos, com olhos de quem acompanha tudo o que está acontecendo dentro do prédio. Uma visão bem ampla, coisa que os próprios personagens às vezes não têm. Inclusive eu estava vendo alguns artigos a respeito desse livro que diz que Claraboia é uma metáfora em si de um microcosmo, assim, sabe? Porque o prédio em si ele vai representar ali, mostrar dentro do prédio uma parte da população portuguesa desfavorecida. São pessoas que geralmente não têm tanto estudo, não têm riqueza, estão passando por necessidades, algumas não têm escrúpulos, algumas não pensam e refletem sobre a vida, não têm esse questionamento do que vai vir depois. Pessoas que estão ali só apenas vivendo o momento. E eu achei bem interessante porque a gente sente realmente isso, que esse livro ele trata realmente da população portuguesa menos favorecida e que aqui a gente, dentro desse prédio, a gente encontra famílias tradicionais, famílias não tradicionais, um pouco de tudo que tem na sociedade da época, pelo menos, a gente vê aqui dentro desse prédio, porque a gente vê uma população, né, que tá ali lutando cotidianamente para sobreviver financeiramente. E não só isso, vivendo ali uma rotina perpétua, sem a possibilidade, sem o sonho de uma ascensão social, sem a perspectiva de viver os seus próprios sonhos, de poder ser quem quer, de poder fazer o que quer, ou de ao menos tirar um dia de folga para relaxar, porque ali são pessoas que realmente precisam estar na luta, na labuta todos os dias para ter o que comer, sabe? Então eles estão perpetuamente ali amarrados nessa rotina, nesse jugo social, dessa classe econômica menos favorecida. E que tem até mesmo, por ser desfavorecida, por ter que se submeter a coisas que normalmente as pessoas refletiriam para poder ter o seu sustento, a gente vê a decadência moral também e espiritual de alguns dos personagens. E também vale frisar aqui nesse momento, dentro do livro, apesar de serem núcleos diferentes, vidas diferentes, essas vidas elas se interligam muito entre si. Então a gente tem todo esse aparato ali da história, que apesar de a gente acompanhar capítulo a capítulo um eixo, um núcleo familiar, mas a gente vê algumas conexões com os outros, afinal todos estão morando no mesmo prédio. Então é como se a gente fizesse também uma outra metáfora da vida. Apesar de cada um viver a sua vida, né, na sociedade, cada vida tá ali destinada a ter uma ligação, porque cada um tem que fazer sua parte. E como eu disse, como os personagens não se veem ali num sonho, numa possibilidade de ascensão social, cada vez mais que os capítulos vão passando aqui, a gente vai se sentindo num ambiente mais claustrofóbico. Por quê? Porque a gente vê os personagens tendo seus próprios sonhos, seus anseios, os seus desejos, mas aquela impossibilidade por contas financeiras, por conta de dependência, por conta de qualquer outra coisa, que vem impossibilitados de realizar esses sonhos. Então eles vão ficando cada vez mais frustrados, mais deprimidos, e a atmosfera de Claraboia vai ficando cada vez mais claustrofóbica, mais introspectiva e mais reflexiva também, gente. Porque é aí que José Saramago começa a expor suas reflexões sobre a vida, suas ideias, né? Como a gente sabe que ele sempre foi um homem de muitas ideias. Então é através dessas introspecções que ele encontra pano para poder descrever as suas ideias próprias através do narrador ou através de seus próprios personagens. E como eu já mencionei que temos aqui o Severino, que é o sapateiro, e sua esposa ali que moravam no térreo, eu acho que era no térreo do prédio, e que eles estavam ali querendo alugar um quartinho. E realmente eles conseguem alugar um quartinho para o Abel. O Abel é um jovem que vive uma vida de momento, sabe? Ele não quer se apegar a nada, não quer se apegar a ninguém. Quando ele vê que está começando a se apegar, ele vai embora, aluga outro lugar para morar e não quer se apegar a ninguém, a nada, nem a emprego. Então ele vive uma vida completamente diferente daquelas pessoas, de todas as outras pessoas que acham que tem que ter um emprego fixo, tem que ter uma casa fixa, tem que ter um relacionamento, tem que casar, tem que constituir uma família. Então é diante desses dois personagens, o Severino e o Abel, que a gente vai encontrar as maiores discussões filosóficas de Claraboia. Porque Severino é um alter ego do próprio Saramago. E o Abel, a gente pode dizer, tem uma vida que ele
não quer seguir o modelo padrão. Então, Abel ele tem umas ideias muito controversas, né? E é nessas discussões com o Severino que ele vai encontrar um amigo e também, de certa forma, vão conversar ali tranquilamente sobre amor, felicidade, sobre perdas, sobre futuro. Todos esses questionamentos vão inquietar Abel, sabe? E ele vai se ver quase que apegado demais ao Severino. Quando ele vê que está apegado demais ao Severino e a rotina daquela família, a rotina daquele prédio, ele decide que está na hora de partir. E é aqui, nessa relação entre esses dois personagens, que se delineia também um tema, eu posso dizer, que é recorrente nas obras de José Saramago. É a questão de conhecer intimamente o outro. Essa impossibilidade de você conhecer a outra pessoa, os seus aspectos mais íntimos, e a impossibilidade de ser outra pessoa além daquilo que você é. E é por isso que no final desse livro a gente tem um diálogo muito impressionante entre Severino e Abel. Severino, meu Deus do céu, tô chamando Severino, mas é Silvestre, desculpa, gente. Sobre a pieguice da vida, a pieguice das coisas. O que é muito interessante a gente ver que o escritor ele foi muito coerente em toda a sua obra, porque desde o primeiro livro a gente vê discursos que ele vai, postular durante toda a sua vida de escritor, né? Esse momento de inação do livro, no começo, quando a gente vê que tá todo mundo fazendo parte de uma rotina, de uma mecânica social, questionar. E o momento final, a gente vê a tomada de consciência social dos personagens, é a reviravolta que a gente tem dentro desse livro. E também um dos conflitos essenciais de todos os personagens, praticamente todos os personagens de José Saramago. O final de Claraboia é um final aberto, mas também é um final fechado. E o que eu quero dizer com isso? Porque ele é um final aberto porque os personagens continuam seguindo suas vidas cotidianas, suas vidas rotineiras, sua vida de peça da máquina. Mas ele é fechado porque a gente tem uma conclusão. A gente tem uma conclusão aqui que a vida segue, que o fim do livro não é o fim da vida dos personagens. E agora minhas impressões sobre esse livro, o que eu vou dizer pra vocês, gente. Gostei de Claraboia, achei uma experiência muito legal. Lido esse livro porque eu não conhecia Claraboia, não tinha lido ainda, mas assim, foi uma leitura que foi um pouco arrastada pra mim, porque por conta da gente acompanhar vários núcleos familiares, a gente acaba não se apegando tanto a todos os núcleos. Eu realmente me apeguei mais ao Silvestre e ao Abel e à esposa. Eu achei bem interessante, mas assim, é um livro mais lento, é um livro mais filosófico mesmo, é um livro que eu acho que pode ser que não agrade a todo mundo. E inclusive esse não se tornou realmente um dos meus favoritos de José Saramago, não. E em breve eu pretendo trazer já minha opinião sobre a leitura de outubro, que era Os Poemas Possíveis, uma publicação de 1966, e que era o próximo volume depois de Claraboia. Eu já li, mas que eu tô atrasada com a opiniãozinha desse livro. Mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha despertado o interesse de vocês de conhecerem Claraboia, porque é um livro que realmente vale a pena no sentido de quem gosta do escritor ler, de conhecer, ver a evolução também da escrita do autor, perceber as características e temáticas que ele já abordava aqui, sendo abordada nos volumes posteriores a esse. E toda essa história em si é muito interessante. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!